Olá, meus amigos. Meu nome é Denise Chagas. Eu tenho feito vídeos para o YouTube e tenho compartilhado com os inscritos, com os meus amigos. Hoje, 24 de dezembro de 2020, véspera do Natal, está sendo uma data diferente. Está sendo uma data diferente para muitas pessoas. Eu, particularmente, por ter crescido numa religião que não comemorava o Natal, porque nesse grupo que eu fazia parte, entendeu-se que, biblicamente, o Natal não deveria ser comemorado, o nascimento de Jesus Cristo. Eu sou cristã, mas na Bíblia não vem claramente escrito que deveria ser comemorado o nascimento, e sim a morte. Depois de alguns anos, eu até assisti na mídia reportagens falando sobre o nascimento de Jesus. Deve ter ocorrido provavelmente na primavera, no outono, mas não nessa época do ano, que aqui no Brasil é o verão, mas que na região onde ele nasceu seria inverno. E inverno não seria a época que as ovelhas iriam para o campo. Bem, mas o vídeo não é sobre isso. O áudio, na realidade. Estou gravando esse áudio. Ele não é sobre isso. O áudio é sobre esse período. Eu, particularmente, por não comemorar, para mim seria um dia como outro qualquer, Então, eu sempre vi as famílias alegres, comemorando, na televisão, nos filmes, as pessoas no shopping, nas lojas, comprando seus presentes. O último Natal que eu me lembro de ter sido comemorado na minha casa, eu tinha 6 anos. Minha mãe costumava enfeitar uma árvore enorme que tinha em frente à nossa casa, no bairro chamado Lebré, no Guarulhos. Era uma árvore muito bonita e ela colocava umas bolas, aqueles enfeites. Eram umas bolas enormes de vidro, coloridas, reluzentes. E tinha um pisca-pisca que era em formato de flores e dentro, ali no miolinho daquela flor piscava. Era muito bonito. Eu até tinha alguma foto, mas binóculo, Binóculo se perde. Para alguns nem vão saber o que significa isso. Mas depois dos 6 anos, foi quando eu ganhei de presente a minha amiguinha, minha boneca amiguinha. No próximo ano, por conta de fazer aniversário no segundo dia do ano, eu me lembro que eu ganhei uma bicicleta, mas já não teve mais comemoração. Então não é uma data comemorada na minha família. Então eu fico pensando esse ano o quanto deve estar sendo difícil. A lembrança que eu tenho de Natal do meu ex, do meu avô que já é falecido, faleceu em 86. Minha mãe dizia que ele gostava de tomar vinho nessa data. É uma das últimas lembranças assim que eu me lembro relacionada a isso, que ele gostava de tomar vinho. Eu particularmente gosto de panetone e rabanada. Mas as grandes comemorações, os grandes encontros, as grandes festanças, as grandes alegrias, eu não tenho isso de recordação. E eu fico pensando nas pessoas, o quanto deve estar sendo difícil nesse momento, esse ano de pandemia, para as pessoas que vivenciavam isso, essa alegria, essa união, essa junção, o quanto deve estar sendo difícil para essas pessoas. Muitos esperavam o feriado de final de ano
início, para encontrar seus parentes, para fazer suas visitas, para levar seus presentes, para dar os seus abraços. Eu imagino o quanto deve estar sendo difícil para essas pessoas. O quanto deve estar sendo difícil, eu imagino. Quantas perdas, pessoas que perdem seus, entes queridos, seus parentes nessas datas, na véspera dessas datas, essas datas que são marcadas, por feriados. 20 de dezembro de 2020, a minha mãe teve um mal súbito. Eu já fiz um vídeo sobre isso no meu canal no YouTube. Para quem ainda não assistiu, eu compartilho isso. O nome do vídeo é O Natal Tá Aí. E nos outros também eu tenho falado. A minha filha estava no hospital nesse período. E eu estava agora, pouco. Parei, pensei e me lembrei nessa data. Onde eu estava dia 24 de dezembro de 1998. 24 de dezembro de 1998. Eu estava nos plantadores de cana com a minha filha numa enfermaria. Não tinha mais ninguém internado. Só tinha uma outra pessoa. Só tinha uma outra pessoa. Eu acho que era uma sobrinha do jogador do Vasco, de Ivan, que tinha tido infecção intestinal, uma criança também, que regulava a idade da minha filha, 2 anos e alguma coisa, porque havia comido um camarão e tinha passado mal e estava lá. Então estávamos só nós duas. Eu acho que não existia mais ninguém ali naquela ala de enfermaria. E eu posso falar para vocês, porque eu vivi muito tempo em hospital, as datas comemorativas, qualquer data, qualquer feriado, quando você não recebe visita, é uma época triste em um hospital. Dia da criança, as pessoas até levavam brinquedos, distribuíam para as crianças, e era uma alegria na enfermaria. Se as pessoas soubessem a diferença que faz uma visita numa data dessa, criariam o hábito de doar o seu tempo ou doar alguma coisa que pudesse estar doando, brinquedos, que é possível entrar num hospital nessas datas, porque realmente faz muita diferença para as crianças. É um presente, é uma presença, é uma coisa muito significativa. E aí, 24 de dezembro de 1998, estava eu na enfermaria junto com essa outra pessoa, com essa outra criança. Eu tinha acabado de perder minha mãe há 4 dias. E no hospital, eles, pela morte súbita da minha mãe e da minha filha, eles até liberaram que entrasse uma televisão na enfermaria para o tempo passar, mas de uma maneira mais amena. E aí veio 24 à noite, data que as pessoas comemoravam com seus parentes, alegres, felizes. Eu tinha a minha perda e tinha a dor de estar ali com a minha filha. E as pessoas estavam, fora comemorando. E aí, eu queria compartilhar com vocês o que eu me lembrei agora. E eu peço a Deus que essa pessoa que praticou essa boa ação, onde quer que ela esteja, durante muitos anos eu me lembrava dela, e eu olhava e eu agradecia. Depois foi passando o tempo e acabou até ficando um pouco esquecido, mas agora eu me lembrei. E se essa pessoa estiver entre nós ainda, eu desejo que ela seja muito iluminada, muito abençoada, porque eu tenho uma gratidão imensa pela ação que ela fez. O hospital estava com seus funcionários de plantão comemorando e fazendo a sua ceia. A gente não tem noção, quando a gente está num momento alegre, feliz, em família, que existem pessoas passando pela dor. Me lembro muito daquela música de Tim Maia, enquanto uns choram, outros riem. Enquanto uns chegam, outros partem. E quando a gente
tá vivendo aquele momento ali, a gente esquece que tem outras pessoas. A gente não vai ficar lembrando da dor do outro, mas seria muito importante a gente valorizar as chegadas, sabendo que alguns estão perdendo, comemorando, mas sabendo que orando pelos aqueles que não estão passando pela mesma alegria. Nunca gostei muito de festa. Festa em geral costuma me deixar ser triste. Quando eu estava ali no momento de alegria, eu me recolhia e eu sentia um certo vazio. Talvez internamente por saber que aquele momento que eu estava vivendo de tanta alegria, tinha outros que estavam vivendo um momento de tristeza, ou até por saber que aquele momento de alegria não era eterno. Momentos, né? E aí eu me lembro que um rapaz, não sei qual era a função dele no hospital, se ele era enfermeiro, talvez fosse um auxiliar de enfermagem, eu não me lembro. Mas eu me lembro que eu acho que ele tinha passado pela enfermaria mais cedo e tinha visto que existiam duas pessoas passando aquela data ali. E para nossa surpresa, na hora da ceia, ele se lembrou. Foi um gesto que eu realmente fiquei muito emocionada. E eu fico até hoje porque ele veio. Não sei se pela história que ele sabia, né? Que eu tinha passado. Mas ele veio alegrar a nossa noite. E ele pegou um pouquinho de cada coisa que tinha naquela ceia e montou pra gente um prato. Durante muitos anos eu me lembrei disso. E hoje eu me lembrei de novo. Eu acho que até pelo momento que outras pessoas estão passando, isso veio para mim de lembrar que nessa noite, muitos pelo mundo todo estão passando por aquilo que eu passei, por aquele vazio, por aquela tristeza de estar numa data onde lá fora todo mundo estava rindo e comemorando. E eu estava ali, naquele hospital com a minha filha. E eu fui grata àquele rapaz pelo ato, pelo gesto. Então eu queria falar para você, qualquer momento da sua vida de alegria, lembre-se de compartilhar o que você puder. Uma oração, um pensamento, uma doação. Mas lembre-se que em algum lugar alguém não está tendo aquilo que você está tendo. E por isso mesmo, seja grato pelo que você está recebendo. O dia 24 passou, 25 chegou, 26, 27, 28, 29, 30, 31, virada do ano, entrada de 99, e eu ali no hospital com a minha filha. Minha mãe tinha partido uns dias antes. E aí, virada do ano, eu no hospital, naquela enfermaria. Eu não pude ter o luto, eu não pude me recolher debaixo de uma coberta, puxar o lençol e ficar quietinha para sentir aquela dor. Eu não tive o direito de sentir isso. Eu tinha que ser forte. Eu ainda tinha minha filha. Eu ainda tinha o meu pai que precisava de mim. Eu tinha uma família. Então, entrou 31, entrou primeiro e veio meu aniversário. Meu aniversário dia 2. E eu passei todas essas datas dentro do hospital. E chegou dia 3. A minha filha começou respirando de maneira ofegante. O médico achou que ela deveria ir para o Ferreira Machado, para o UTI. Depois ele chegou perto e falou, não, eu acho que ela está melhorando, vamos esperar.
E aí eu, sem saber, falei, doutor, se o senhor acha que tem que ir, então, né, manda. Eu não sabia que eu ia me separar dela naquela data. Eu achei que eu ia ficar junto. Eu não sabia o que significava o TI. E foi a última vez. Foi a última vez que ela ficou ali. Eu fui sentada, ela foi no meu colo e a enfermeira foi segurando o soro. E foi a última vez que eu segurei a Paula. E a Paula resistiu bravamente por 15 dias entubada. Ela lutou pela vida. Até que no dia eu cheguei para ela numa visita e falei, porque depois que antes da minha mãe falecer, logo depois ela chamava muito. Minha mãe se chamava Gelsa e ela ficava falando Gelsa quer. Ela começou falando tardiamente por conta da síndrome. Gelsa quer, Gelsa quer. E eu virei para ela e falei, filha, se você quiser ficar com a Gelsa, você pode ir. E meu ex-marido me chamou a atenção. Não fala assim para ela. Eu falei, deixa ela descansar. Porque eu já tinha orado a Deus falando, Senhor, se não for para ela melhorar, deixa ela descansar. A gente, às vezes, egoístamente, quando tem algum parente, a gente quer que a pessoa fique com a gente. Mas em determinada situação, o descanso é melhor. O descanso é melhor. A Bíblia fala que o dia que se nasce é um dia mais triste do que o dia que se morre. Porque quando você nasce, você não sabe o que você vai passar. E quando você morre, você já cumpriu sua missão. É o seu descanso. É a hora que você para daquele sofrimento. Então, se você perdeu alguém, nesse momento, nesse ano, você está passando pela dor, claro, saudade, tristeza, lágrimas virão sim. Mas nós sobreviventes aqui, hoje, vivos, não sabemos o que vamos passar. Nós não sabemos. Eu acredito que nós estamos vivendo o início das dores e das aflições que na Bíblia fala. Nós não sabemos o que nós vamos passar. E aqueles que descansaram na morte, adormeceram na morte, já passaram. O que nós podemos fazer pelos que se foram hoje é orar. É orar. E nós que estamos aqui sobreviventes até hoje, agradecer a Deus por ter tido a oportunidade de conhecer essa pessoa, de ter vivido com essa pessoa, dessa pessoa ter feito parte da nossa vida. E pedir a Deus que nos dê força para que nós prossigamos na nossa jornada até o dia que chegar a nossa hora de também concluirmos a nossa jornada. Eu tive uma professora no curso de pós-graduação, no ano de 98 ainda, e numa das aulas ela me falou uma coisa que me deu um conforto muito grande, que quando eu tive as perdas na minha vida, eu me lembrei imediatamente disso. Ela falou, nós, quando perdemos alguém, choramos, gritamos, nos descabelamos, como se nós fôssemos eternos, como se nós fôssemos viver para sempre o outro que foi embora. E na realidade, uns vão na frente do outro. E aí eu ouso falar o que eu sempre falo com uma amiga. Quando a nossa senha chegar, quando o número da nossa senha chegar, nós também iremos partir e concluiremos a nossa jornada aqui. Então você que está ouvindo esse áudio, reflita sobre isso.
Reflita sobre. Alguns foram na frente, mas nós não somos eternos. Nós não ficaremos aqui. Acredito eu que nós não ficaremos aqui. Existe uma esperança, sim, cada um na sua religião. Acredito, sim, que Deus tem o poder de tudo. Mas Ele sabe de todas as coisas. Só Ele sabe de todas as coisas, de como se sucederão todas as coisas. No céu, no paraíso, numa outra dimensão, num outro corpo, de outra forma. Nós só temos fé, nós acreditamos em algo além, que aqui não é o fim. E eu acho que pra gente isso basta. Saber que isso não é o fim. Nos dá esperança. E nós precisamos viver de esperança no mundo que estamos vivendo hoje. Que as profecias estão se cumprindo. No momento do princípio das dores e aflições, que nós podemos pedir a Deus é força, coragem, fé e esperança. Que Deus abençoe cada um que ouviu esse áudio. Gratidão imensa.